Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui de Direito Constitucional e Direito Eleitoral do YouTube. Isso mesmo, Direito Eleitoral. Inclusive o vídeo hoje que eu vou fazer já é pensando no maior concurso que nós vamos ter em 2023, que é o concurso do TSE Unificado. Isso mesmo, e já guarda essa data aí. No dia 5/4 eu vou fazer uma mega live aqui no meu canal do YouTube para conversarmos sobre o concurso do TSE Unificado. Você vai entender muita coisa. Remuneração, cara, salário inicial passa de R$ 10.000 a depender do cargo, né? Horário ali semanal muito tranquilo de trabalho, né? Um órgão excelente. Meu irmão, é muita coisa. Possível nomear mais de 3.000 pessoas, então é coisa demais. Mas vamos lá. Não adianta ficar sonhando com o cargo, com o órgão, que é ali o tribunal, se você não fizer a sua parte. Você tem que estudar. E nós sabemos muito bem que um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante, dessa prova vai ser o direito eleitoral. Claro, juntamente com o direito constitucional, né? Então eu quero aqui também no canal do YouTube trabalhar muito agora o direito eleitoral com vocês. E aí vocês topam? E é o seguinte, já curte aí o vídeo, já deixa o seu comentário, né? Já marca o amigo aí, já faz inscrição aqui no canal, porque nós vamos juntos falar muito aqui, né, de vários pontos importantes para esse concurso. E um ponto que eu tenho certeza que vai ser cobrado ali nessa prova, né, devido à situação entrar tanto no constitucional quanto no eleitoral, é o seguinte. Olha que detalhe interessante isso aqui. Vem comigo. O direito eleitoral, pessoal, nós falamos que ele acaba sendo um ramo autônomo, né? É um ramo autônomo do direito público. Alguns acabam falando. Por quê? Porque o direito eleitoral ele é cheio de particularidades, né? Toda eleição você tem muitas regras sendo criadas e isso acaba dificultando esse estudo consolidado do direito eleitoral. Mas, obviamente, além dessa atualização constante do direito eleitoral, tem outros detalhes que nós precisamos nos preocupar, como, por exemplo, esse detalhe aqui. Quer ver? Presta atenção. A nossa Constituição Federal, dica de constitucional com eleitoral, quer ver? A nossa Constituição Federal, no artigo 121, ela vai falar que, presta atenção, lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, juízes e juntas eleitorais. Então vem cá. A Constituição Federal, a toda poderosa, fala que lei complementar é que deve dispor sobre organização e competência ali dos tribunais, juízes e juntas eleitorais. Primeiro detalhe, vocês vão perceber que não é sempre que a Constituição pede lei complementar. Na maioria dos casos, a Constituição fala assim, tal assunto será fixado por lei, nos termos da lei, na forma da lei, a lei específica. Entenda o primeiro detalhe. A lei complementar, pessoal, ela sempre vem prevista de forma expressa. Ou seja, sempre que eu quiser, Constituição, quiser usar lei complementar, eu vou te pedir. Lei complementar faz isso, lei complementar faz aquilo. Sempre que eu não pedir expressamente lei complementar, eu estou fazendo referência a uma lei ordinária. Então, se eu chego hoje na sua prova, e isso pode cair, mais uma vez eu reitero, mas tem aprofundamento ainda, tanto no constitucional quanto no eleitoral. Porque a lei específica, a lei definirá, a lei disporá sobre a organização e competência da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral. Errado. A lei não. Tem que ser uma lei o quê? Uma lei complementar. Nós falamos que temos duas diferenças entre lei ordinária e lei complementar. Primeiro, a lei complementar sempre vem expressa. A lei ordinária não. A lei ordinária ela é residual. Tudo que não for lei complementar entra no campo da lei ordinária. Segundo, é que a lei complementar ela é mais exigente. A Constituição fala que ela tem que ser aprovada por maioria absoluta, ao passo que a lei ordinária é aprovada por maioria relativa, maioria simples. Só que vem cá, presta atenção agora, por favor. Eu já sei então que, de acordo com o artigo 121 da nossa Constituição Federal, lei complementar é que deve dispor sobre organização e competência, né, da Justiça Eleitoral. Já sei que a lei complementar sempre vem prevista expressamente e que tem que ser aprovada, né, por maioria absoluta. Só que agora eu vou entrar no último ponto aqui importante. Presta atenção. Nós temos o Código Eleitoral. O Código Eleitoral,
ele foi criado em 1965, né? É a famosa, né, lei ali criada sobre a égide de uma outra Constituição, porque em 65 vigorava a Constituição de 46, né? Então foi criado em uma outra situação, né? E detalhe, o Código Eleitoral, ele é uma lei ordinária. Olha onde eu estou querendo chegar agora, presta atenção. Código Eleitoral, então, criado em 1965, sob a égide da Constituição de 46, foi criado como uma lei ordinária. E nós temos muitos pontos ali, pessoal, no Código Eleitoral que ainda hoje estão em vigor, mesmo sendo criado em 65. Né? Algumas situações não foram recepcionadas, né? Acabaram sendo revogadas, mas uma parte dele foi recepcionada. E aí vem o grande detalhe. O Código Eleitoral, ele trata de organização e competência da Justiça Eleitoral. Aí você me pergunta, professor, e agora como é que vai ficar? Porque você falou que organização e competência tem que ser por lei complementar. E aí, o que acontece aqui? Vamos lá. O Código Eleitoral foi criado em 65, mais uma vez eu reitero, foi criado sob a égide de uma outra Constituição. Quando nós temos leis anteriores à Constituição, você faz a seguinte pergunta. Essa lei anterior à Constituição, ela é materialmente compatível ou ela é materialmente incompatível com a nova Constituição? Por quê? O que for materialmente incompatível, eu tenho que revogar. O que for materialmente compatível, eu recepciono. Beleza? E o que acontece com o Código Eleitoral especificamente? Você vai ter que analisar o seguinte. O Código Eleitoral, nós vamos tratar ele da seguinte forma. Uma parte dele aqui, que trata de organização e competência, e o resto, vamos dizer assim. O que foi compatível, o que foi materialmente compatível do Código Eleitoral, que é uma lei de 65, com a Constituição de 88, foi o quê? Recepcionado, beleza? O que foi incompatível foi revogado, até porque nós não temos inconstitucionalidade superveniente. Não tem como julgar inconstitucional o Código Eleitoral, que é de 65, com base na Constituição, que é de 88. Você fala que foi revogado ou que foi recepcionado. Só que olha que interessante. Ele foi criado como lei ordinária, certo? Então, presta atenção. A parte de organização e competência da Justiça Eleitoral, que está no Código Eleitoral, criado como lei ordinária, ele foi recepcionado. Só que olha que interessante isso aqui. Ele foi recepcionado como lei complementar. O resto do Código Eleitoral, que está compatível com a Constituição, ele foi recepcionado. Mas ele foi recepcionado como lei ordinária. Então, olha que interessante isso aqui. Se você quiser alterar alguma parte do Código Eleitoral que mexe com organização e competência, a revogação só pode ser feita por uma lei o quê? Complementar. E não pode ser feito por lei ordinária. Diferentemente, o resto do Código Eleitoral, que não trata de organização e competência, como ele foi criado como lei ordinária, ele acabou sendo recepcionado no resto como lei ordinária. Então, uma lei ordinária posterior revoga essa situação. Então, veja, em 10 minutos, olha quanta coisa importante nós aprendemos sobre constitucional e sobre eleitoral. Primeiro, o artigo 121 da Constituição fala que lei complementar é que deve dispor sobre organização e competência da Justiça Eleitoral. Sei que lei complementar sempre vem prevista expressamente e aprovado por maioria absoluta. Maravilha. Sei que o Código Eleitoral foi criado em 1965 e em 65 vigorava a Constituição de 1946. E quando criado, o Código Eleitoral foi criado como uma lei ordinária. Quando você tem leis anteriores à Constituição, você vai analisar se essa lei ela é compatível materialmente com a nova Constituição ou não. O que é compatível você recepciona, o que é compatível o que é incompatível você revoga, beleza? Só que no Código Eleitoral especificamente você vai ter que dividir. A parte dele que trata de organização e competência, ele foi recepcionado, mas foi recepcionado como lei complementar. O resto do Código Eleitoral que foi recepcionado, né, pela atual Constituição, ele foi recepcionado como uma lei ordinária. Então, ó, quer aprender mais sobre direito eleitoral, sobre direito constitucional? Não perde, por favor, a minha live do dia 5 de abril.
Beleza? Nós vamos detonar, que nós vamos falar tudo sobre esse concurso, vários pontos importantes do eleitoral, do constitucional, justamente porque o meu objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. E agora eu quero intensificar para a sua aprovação no TSE unificado. Então, se gostou do vídeo, curte aí, deixa o seu comentário e vamos juntos rumo à aprovação. Um grande abraço!